Mateus capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Nós vamos orar antes. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença e mais uma vez pedimos que nos fales por Tua palavra e inclines os nossos corações para entendê-la e cumpri-la, Senhor. Perdoa os nossos pecados, sejas conosco, receba, Senhor, nosso culto, a nossa adoração. Pois é em nome de Jesus, porque nós vamos agradecidos. Amém. Mateus 25, do 1 ao 13 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Nos podem sentar. Esse texto é muito conhecido de todos nós, né? Todos nós já ouvimos, desde a nossa infância na escola dominical, quando as professoras nos contavam essa história e falavam para nós sobre esse evento. Tem até um hino antigo, né, que eu gostava muito quando era criança, e na verdade tinha uma declamação que me causava um certo medo, porque as portas se fechavam e eu não me imaginava naquela situação. Aqui nesse texto que nós lemos, a partir do capítulo 21, Mateus passa a narrar os últimos acontecimentos do ministério terreno de Jesus, quando ele vem a Jerusalém pela última vez antes da sua crucificação. Nesse momento aqui em Jerusalém, quando ele está lá, o ensino de Jesus é marcado por parábolas, por respostas aos questionamentos de fariseus e saduceus, por uma dura crítica a escribas e fariseus no capítulo 23, quando o Senhor Jesus os chama de hipócritas várias vezes seguidas, e também por predições escatológicas quanto ao futuro da humanidade. E depois de dar todos esses ensinos diretos sobre o futuro da humanidade, sobre as predições escatológicas, o Senhor então ilustra o seu ensino com 2 parábolas, essa que nós lemos, a das virgens, e a outra, a parábola dos talentos. Hoje nós meditaremos aqui nessa parábola que o Senhor contou, porque tem grandes ensinamentos. Só para constar, uma parábola é uma história contada de fatos comuns da vida, com a finalidade de despertar o nosso coração para grandes realidades espirituais. Então Jesus usava muito desse artifício, dessa figura de linguagem, para falar de realidades futuras ou grandes realidades espirituais, com histórias comuns do povo, como é esta história. E ele diz aqui que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, etc. Só para constar também, existem na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, a expressão reino de Deus e reino dos céus. São expressões iguais? São expressões idênticas? Tem alguma diferença de uma para a outra? Segundo alguns estudiosos da Bíblia, existe alguma diferença. Lá em Lucas 17, 20 e 21, quando perguntaram para Jesus sobre o reino de Deus, quando seria estabelecido o reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus não teria a aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, disse Jesus, mas o reino de Deus está entre vós ou dentro de vós. Então, segundo alguns comentaristas da Bíblia, a expressão reino de Deus significa o domínio de Deus sobre cada pessoa que se converte neste momento. A cada crente, em cada crente, Deus estabelece o seu domínio, o seu reino nos corações. E a expressão reino dos céus seria o domínio de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a história, e fazendo com que todas as coisas atinjam os seus propósitos. Bom, se tem diferença ou não,
não é muito importante saber. O importante saber que Deus domina tanto nos nossos corações internamente, quanto também na história, né? Quem é capaz de dizer que Deus não tem o controle da história? Quem é capaz de dizer que Deus não interfere em todas as coisas para que tudo chegue ao final que Ele quer que chegue? Bom, mas especificamente aqui no texto, Jesus nos diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Essas 10 virgens não eram 10 noivas. Muita gente imagina que o rapaz estava casando-se com 10 moças. Essas 10 virgens, na verdade, eram as acompanhantes, as damas de honra da noiva. Então, nos casamentos grandes de pessoas importantes, de reis, de príncipes, de pessoas com grande influência social, de poder aquisitivo muito alto, eles tinham essas festas. A festa consistia nisso, né? Em que o rei ou a pessoa passava na casa da noiva e ela, acompanhada dessas damas de honra, seguia em cortejo para a casa do noivo, onde ela moraria depois do casamento. E haveria uma festa. Normalmente as portas eram fechadas para que não houvesse intrusos nessas festas. E então Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que estavam esperando o noivo. Vamos repetir, para que não haja dúvida: 10 damas de honra que, junto com a noiva, estavam esperando o noivo para seguir em cortejo. Então Jesus diz que 5 dessas virgens, ou dessas damas, eram prudentes e 5 loucas. Que Jesus destaca aqui o envolvimento e o grau de responsabilidade das damas de honra, dizendo que 5 delas eram prudentes, 5 loucas, no sentido de que as loucas não deram a devida atenção à honraria recebida, ou não tinham consciência da importância do evento. Você sabe que muitas vezes as pessoas recebem convites para determinadas coisas, determinados ofícios, e elas não dão a devida importância àquele fato, àquele momento, e deixam passar uma grande oportunidade de fazer uma coisa interessante. Essas virgens loucas, porque elas não tinham consciência, elas não deram a devida importância ao chamado. Só para fazer um parênteses aqui, a Bíblia diz que todos os crentes são chamados por Deus. E a pergunta que se faz é: você já parou para pensar que você é um chamado de Deus, é um escolhido de Deus, e que Deus tem um plano especial na sua vida? Você já parou para pensar se a sua vida de fato corresponde ao chamado de Deus para você? Você já imaginou que poderia ser outra pessoa, mas é você? Essas virgens, 10 foram escolhidas, 5 deram a devida atenção ao fato, e 5 não. Quer dizer, todas são chamadas. É interessante que o Senhor Jesus Cristo disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu fico, né, a gente que Brasil é a pátria do futebol, não sei se ainda é, mas as seleções que se formam, né, todo jogador de futebol gostaria de jogar na seleção brasileira. Todo jogador de futebol brasileiro gostaria de jogar na seleção brasileira de futebol, com algumas exceções hoje. E eles trabalham, eles lutam para que, quando houver convocação da seleção, eles possam ser chamados. E alguns até são chamados e depois são dispensados. Por quê? Porque eles não deram a devida atenção àquele momento, eles não entenderam aquilo, ou não tinham qualificações necessárias mesmo para aquela espécie de jogo extremamente qualificado. Nesse caso, as 10 virgens também, as 10 foram convocadas, mas só 5 delas deram a devida atenção à convocação. As outras 5 não se importaram muito, estavam assim, no auê, por assim dizer. Então 5 delas eram loucas e 5 prudentes. Eu imagino isso aqui, vejo isso aqui como envolvimento pessoal e grau de responsabilidade com a chamada. Quando é que nós nos envolvemos com as coisas? Quando aquelas coisas são importantes para nós. Às vezes nós entramos para alguma empresa e nós gostamos da empresa, então nós nos envolvemos com ela a ponto da gente não se importar de trabalhar até mais tarde, de fazer serviço extra, etc., porque nós gostamos. Nós dizemos que vestimos a camisa. No reino de Deus tem que ser a mesma coisa. Quando é que nós nos envolvemos com o reino de Deus? O André falou sobre os 10 mandamentos hoje na sociedade dos homens, e até citou meio que em passando o Salmo 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele então será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e dão sempre fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós temos a consciência da chamada de Deus, nós nos envolvemos com Ele de tal forma que tudo que é de Deus nos causa prazer. Tanto o cumprimento da sua lei, como o envolvimento com a sua igreja, quanto fazer a sua vontade. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela é boa, agradável e perfeita para o verdadeiro crente. Essas virgens que estão envolvidas nessa festa, para 5 delas, não teve diferença nenhuma. A vida delas continuou normal, só que estavam numa festa. Para as outras virgens, as prudentes, não. Elas se envolveram para valer. Se envolveram tanto que entenderam completamente a função, entenderam completamente o sentido das coisas. Diz aqui o texto que 5 delas que foram convidadas, as prudentes, levaram óleo para porem nas lâmpadas. As loucas, não. O que a gente vê nesta parábola é a displicência dessas 5 jovens. Elas não levaram azeite para pôr nas lâmpadas. Que lâmpadas eram essas, né? Na verdade, eram algumas tochas que tinham um chumaço de pano de algodão e que era ensopada com óleo, piscava-se lá, não sei se tinha fósforo nessa época, mas acendia-se o fogo e elas ficavam queimando. Mas à medida que ia queimando, vai formando aquela crosta preta, né? Que depois não queima mais. Então o que se faz? Corta-se com uma faca ou com uma tesoura, aquilo lá, põe mais azeite e o fogo continua queimando. Era esse tipo de lâmpada. As prudentes levaram azeite extra, as loucas não. A personalidade displicente dessas jovens é mostrada exatamente pela sua falta de consciência da importância daquele momento. Elas não conseguiram valorizar a importância da chamada. E essas festas eram programadas para não sair nada errado. Porque a pessoa que estava fazendo essa festa de casamento era uma pessoa importante. Pelo número de acompanhantes aqui, era uma pessoa importante. Poderia ser um rei, poderia ser um príncipe herdeiro do trono, ou poderia ser alguém muito, muito importante, muito rico. E quando as coisas saíam erradas nessas festas, os desafetos políticos, os inimigos da família, faziam uma chacota do evento. Você viu o casamento dele, como é que foi? Não tinha azeite para as noivas, não sei o que. Eles ficam falando. E os inimigos sempre arrumam um jeito de falar, né? Não importa o que você faça, o inimigo vai falar. Mas se você deixar brecha, ele fala mesmo, né? Vai ter aso para falar bastante. Então, essas festas não podiam sair erradas. E essas moças que não levaram o azeite necessário, elas estavam concorrendo para que o nome do noivo e da família do noivo fosse, de alguma forma, levado à chacota. As prudentes levaram azeite para as vasilhas, né? Caso o noivo demorasse, olha a consciência. Caso o noivo demore, podia ser que nem demorasse, mas no caso demorou. E elas falaram, vamos levar um azeite a mais, porque se ele demorar, o azeite normal e comum que a gente leva nas festas não vai dar. Então a gente tem que repor o azeite, o óleo, nas nossas lâmpadas. Quer dizer, elas pensaram em tudo. E o resultado é que elas foram para essa festa, e de fato o noivo tardou. Diz o texto aqui que ele tardou, ele chegou perto da meia-noite. Elas deveriam ter se reunido em torno aí de umas 5, 6 horas da tarde, esperando o noivo, para sair em cortejo com a noiva. E ele demorou. E as demoras nos deixam às vezes muito apreensivos, né? Ninguém gosta de esperar. Toda espera é muito cansativa. Você já esperou alguma coisa? Sempre que nós esperamos, parece que não chega, né? Sabe aquele dinheiro que a gente espera para pagar uma conta? Que o fulano vai pagar? E não paga? E você fica, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora, né? Aí de última hora a pessoa chega e diz, você sai pulando, gritando, você vira criança e paga a sua vida e fica sem dinheiro outra vez. Vida de pobre é assim, né? A gente recebe um dinheiro para pagar uma conta.
A gente brinca, os nossos colegas funcionários dizem que a gente recebe pagamento para transferir. Você recebe e transfere para os credores que você tem. Então chegou, transfere. Você é o transferidor, você é o intermediário. Você faz a conta, chega o dinheiro, você paga, fica sem dinheiro, e faz outra conta e assim vai, né? Então as esperas são cansativas realmente. E essas noivas, essas damas estavam lá esperando o noivo, desde sei lá que hora, das 5, 6 horas da tarde. E ele demora, e chega perto da meia-noite. E quando chega perto da meia-noite, então ele aparece e o arauto grita: o noivo chegou. Aí o que acontece? Um alvoroço total, né? Aquelas damas de honra que estavam lá pegaram suas tochas, 5 delas pegaram as tochas, cortaram lá aquele pavio, botaram mais azeite, reacenderam as tochas, estavam prontas para a festa. As outras pegaram as tochas e falaram: ixi, já fez isso? Ixi. E agora, o que eu vou fazer? Pegaram as tochas, não tem azeite. Aí o que elas fizeram? Pedir para quem tem. Aí olharam para suas colegas de festa e falaram assim: dá um pouquinho do vosso azeite para a gente pôr nas nossas lâmpadas. E elas falaram: olha, o problema é o seguinte, até daria. Tem vezes que você não pode ajudar, né? Mas se a gente der e faltar para nós e para vocês, não tem cortejo. Então faz o seguinte, dá uma corridinha e vai comprar. Elas foram comprar. Vocês vejam o grau de consciência dessas moças. Elas não tinham consciência de nada. Elas não levaram azeite extra, porque poderia ser que acontecesse, isso era comum naquelas festas, e de fato aconteceu a demora do noivo. Quando chega na hora, ela pede para quem tem. Não vão dar. Sabe-se que não vai dar. Aí as outras falam: vai comprar. Mas o arauto tinha dito: o noivo está chegando. Não ia dar tempo. E essas festas não param. Ela tem toda uma sistemática lá que ela tem que acontecer do jeito que está programado. Aí elas foram comprar o azeite. E quando voltaram, o cortejo tinha seguido seu caminho. Sabe, eu fiquei pensando nessa parábola, e era bem interessante em todos os sentidos, espirituais, material, em todas as coisas. Você está preparado para as coisas da vida? E quando aparecem as coisas? Quando aparecem as dificuldades, você está preparado para as dificuldades? E quando aparecem as bonanças, você está preparado para as bonanças? Uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, aí no mundão, pessoas que ganham na loteria. Às vezes a pessoa é pobre e ganhou na loteria. Não dá um ano e está pobre. Como é que o cara gasta 50, 60 milhões? Não é verdade? Por que ele gastou esse dinheiro todo? Porque ele não estava preparado. Ele não sabia o que fazer com o dinheiro. Às vezes também nós não sabemos, né? Por isso que a gente tem certas dificuldades na vida. Sabe, irmãos, essa parábola nos ensina a estar preparados para a vida. Essa parábola nos ensina a estar preparados para a vida futura também. Essa parábola nos ensina a estar preparados para as oportunidades que surgirem. De repente surge uma oportunidade na sua vida, digamos que você esteja desempregado. Surge uma oportunidade na sua vida, e nesse período que você estava desempregado, eu quero dizer para você que existem muitos cursos dados, cursos públicos. Se você procurar, você encontra em muitas escolas cursos que te preparam para a vida, cursos que te dão aí alguma coisa para você ter o que fazer quando a oportunidade aparecer. Tem gente que trabalhou numa função e ele não consegue trabalhar em outra porque ele não conhece outra. Mas quando nós ficamos desempregados, eu já fiquei desempregado, nós temos mais tempo para fazer alguma coisa. Mas a preocupação com o desemprego toma conta da vida da gente e a gente fica travado. Essa parábola nos ensina a não ficar travado. Essa parábola nos diz: olha, abra os olhos, presta atenção, você pode se preparar, as coisas podem acontecer, uma oportunidade pode surgir, e você tem que estar preparado para ela. Não deixe com que as circunstâncias da vida façam com que você não se prepare para as coisas, seja para as coisas espirituais, seja para as coisas materiais. Essas virgens loucas, elas nos dão uma lição fenomenal de o que você não deve fazer, nem o que deve ser.
É interessante que quando elas estão acompanhando as outras virgens, elas não têm azeite. Quando elas saem para comprar, aí elas têm azeite. Mas aí o cortejo já foi. Então veja só o que nos ensina essa parábola. Você deve estar preparado. Isso é que Jesus está dizendo. Prepare-se para as coisas. Prepare-se para as coisas da vida. Na igreja do Senhor, nós temos muitas funções que todos os crentes podem exercer. Todos nós somos ministros de Jesus Cristo. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Não há aqui ninguém que não tenha capacitação para fazer as coisas de Deus. Todos somos capacitados. Agora, é necessário que nós tenhamos a consciência disso. É necessário que nós tenhamos a consciência que estamos no meio no qual nós podemos ser usados. Eu fui militar. E tem um amigo nosso aqui, que ele também é militar até hoje. E quando ele entrou na corporação, ele perguntou para mim, o que eu faço da vida? Ele era jovem, né? Eu também era jovem. Ele perguntou, o que eu faço da vida agora? O que eu posso fazer? Aí eu falei para ele, o que você quer fazer? Ele tinha saído do tiro de guerra, serviu o tiro de guerra. O que você quer fazer? Ah, eu falei, eu sou militar, né? Mas eu vou ser dispensado agora. Eu falei, por que você não entra na polícia militar? Aí ele falou assim, eu não gosto muito, que é perigoso. Eu falei, então entra no bombeiro, que é a mesma carreira. Aí ele olhou para mim e falou, eu vou fazer isso. Aí entrou de soldado, né? Passou um ano lá. Aí ele falou assim para mim, mas ganha muito pouco. Depois do ano ele percebeu. Eu falei, você está numa corporação em que para você crescer só depende de você. Você não depende de superior, você não depende de chefe, você não depende de ninguém. Se você prestar concurso para a academia de polícia militar, por exemplo, você sai lá segundo tenente, aspirante segundo tenente. Aí falou, mas lá só entra filho de coronel. Eu falei, quem te falou isso? Ah, é sim. Eu falei, não, vai lá e presta concurso. Mas estuda. Aí ele foi lá, prestou concurso e não passou. Aí ele voltou para mim com cara de vencedor e falou, falei para você? Eu falei, você estudou? Eu estudei mais ou menos. Eu falei, não é mais ou menos, você está concorrendo. Você tem que estudar para valer. Eu falei, estuda para valer, nesse próximo ano você presta de novo, vamos ver se você passa ou não. Ele passou. Hoje ele é capitão. É comandante dessa área de policiamento aqui da nossa região. Então tem coisas que só dependem de você. O que Jesus está dizendo é isso. Aquelas moças, as 10 foram chamadas para o mesmo evento. Mas 5 delas não tiveram consciência, não se prepararam, deixaram tudo para lá, vão fazendo as coisas conforme acontece. Não faça isso na sua vida. Principalmente se você é jovem. Não faça isso. Prepare-se, estude bastante. Um conselho que eu dou para todos os jovens: seja o melhor aluno da sua escola. Um conselho que eu dou para todos os crentes: seja o melhor crente dessa igreja. Procure o melhor. Olha para o topo. Tem gente que fica olhando para os tranqueiros que a gente tem na vida. Ah, fulano faz isso, fulano. Esquece disso. Olha para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, olhando para Jesus. Olha para Jesus e segue em frente. Segue com fé, segue com força. O Senhor te abençoa. Mas não deixe passar as suas oportunidades. Se na igreja aparecer uma oportunidade de você servir a Deus, né, se nós convidarmos você para fazer exercer determinada função na igreja, uma coisa que eu aconselho a você: leia a Bíblia, estude sempre e ore a Deus. Esteja sempre em oração, esteja sempre lendo a Bíblia, esteja sempre em comunhão com a igreja, esteja sempre em comunhão com o Senhor. E no momento que você for convocado, for chamado para fazer alguma coisa, você está preparado. Mas não siga pessoas que dão conselhos errados. Escolha suas amizades. Não seja como essas virgens loucas. Haja azeite suficiente na sua botija. Essas virgens loucas, quando ouvem o chamado, aí vão comprar azeite. Mas aí já era tarde. Qual o momento certo de você fazer, se preparar? É agora. É hoje. Qual o momento certo de você falar de alguém para Jesus Cristo? É hoje. É agora. Qual o momento certo de você se envolver com o Senhor Jesus Cristo? É agora. Não é depois. Não é depois. Todas as pessoas
que eu conheço que estão preparadas e que surgem oportunidades, elas são levadas a realizar as coisas que Deus tem para elas. Mas não deixe para depois. As prudentes, quando ouviram o grito do noivo estar, levantaram-se, reabasteceram suas tochas e seguiram o cortejo nupcial. As loucas levantaram-se, não tinham azeite, pediram, mas ninguém deu. Aí disseram, vai comprar. Elas foram. Quando voltou, o cortejo já tinha ido, elas tinham pedido de entrar na festa. E elas retornam com as tochas acesas. Que coisa esquisita. Olha só, irmãos. A pessoa que não dá importância ao momento que vive. Elas voltam, não tinha mais cortejo. As tochas eram interessantes se vai acompanhando a noiva. Mas imagina um bando de 5 moças com tocha acesa na mão. Não estava acompanhando noiva, não estava acompanhando cortejo, não estava acompanhando nada. Elas serviram de chacota. E quando elas chegam à festa, vão bater na porta lá. Abre no Senhor, aqui nós estamos. E o que o Senhor falou? Eu nem conheço vocês. Quando havia essas festas, as portas eram de fato fechadas, porque creio que não tinha segurança como tem hoje. Então fechavam-se as portas, porque tinha muito intruso que entraria assim na festa, até pessoas famintas, né? Estava vendo que tinha uma festa rica lá e entravam para comer, pegar alguma coisa, tomar um vinhozinho, né? Encher a cara ali e sair de boa, né? Então fechavam-se as portas. Vocês lembram da história de Noé? Noé pregou. Possivelmente pregou durante 120 anos. Noé pregava dizendo o seguinte: vai haver um dilúvio sobre a terra e quem não entrar na arca que eu estou construindo vai morrer. As pessoas riam de Noé. Riam de Noé. Eita, velho doido. Um cara com 500 anos de idade, dizendo que vai chover num período da terra que não chovia. Antes do dilúvio não chovia. Pode procurar na Bíblia, não chovia. Diz que subiu um vapor da terra e regava o fruto. Então não havia chuva. Aí Noé chega e fica falando para todo mundo, vai chover. Os caras viram. Você fica dizendo para as pessoas, Jesus Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. Eles olham para você e falam, você está mal, viu? Isso não existe. E você continua pregando, né? É interessante que Noé prega e constrói a arca, porque Noé é um homem de fé. E só as pessoas de fé entram nos céus. Os outros não vão entrar. Só quem tem fé em Jesus Cristo vai para os céus. E Noé pregava. E dizia para as pessoas, se você não entrar nessa arca que eu estou construindo, imagina as pessoas quando passavam lá, ficavam olhando aquela construção monstruosa lá que Noé estava fazendo, para se livrar do dilúvio. E o pessoal fala, que dilúvio? O que é dilúvio? O que é chuva? Chuva que vai cair do céu? Mas eles nunca tinham visto isso. Não vai cair chuva nenhuma. Aí Noé pregava e construía a arca. Aí construiu. Chegou o dia em que Deus disse para Noé, agora você entra na arca. Aí Noé entra com a família dele na arca. E o que Deus faz com a porta da arca? Fecha por fora. Aí quando eles perceberam, aqueles que zombavam de Noé, quando perceberam que estava de fato caindo chuva, e era chuva torrencial, era chuva das boas, era chuva grossa, eles correram para entrar na arca. E bateram na arca. E Noé falou assim, até gostaria de abrir, mas Deus deu uma chave. Eu não tinha como abrir. Passou a oportunidade e eles morreram. Passou a oportunidade e eles morreram. Essas jovens poderiam ter entrado na festa e ter sido uma bênção. Mas elas perderam a oportunidade porque a porta já estava fechada. E quando a porta se fecha, você não entra mais. O que essa parábola significa na verdade? As 10 virgens representam os crentes. Nós somos representados por essas virgens, pelas 5 loucas e pelas 5 prudentes. Aquelas virgens loucas, tem uma parte na igreja que ela representa, e as prudentes tem outra parte que ela representa. É que quando nós olhamos para a igreja, assim, à primeira vista, quando também nós olhamos para aquela festa,
aquelas virgens todas estavam convidadas, todas participariam do cortejo nupcial. Então, todas eram convidadas. Não é verdade? Todas eram convidadas, senão não estavam lá. Todas foram chamadas. Então, quando você olha para ali, parece que tem um grupo de pessoas que está completamente preparada para assumir a função para que foi chamada. Você não tem como distinguir. Quando é que você vai saber que elas são 5 loucas e 5 prudentes? Depois do que elas fazem. E principalmente depois que a porta se fecha, elas ficam para fora. Então, 5 dessas jovens representam certos crentes. Quando eu olho para aqui na minha frente, eu não sei quem é crente e quem não é crente. Quem que sabe disso? Só você e Deus. Quem que sabe que foi regenerado? Só você e Deus. Eu não tenho essa capacidade de olhar para você e falar, você é crente ou você não é crente. Eu não tenho, mas você sabe. Você sabe do seu envolvimento com Deus ou da falta de envolvimento com Ele. Você sabe do seu amor por Ele ou da sua falta de amor por Ele. Você sabe que servir a Deus é muito bom, é muito agradável, é muito gostoso. Como você também sabe que servir a Deus para você é um peso desgraçado. Você sabe que pertence a um corpo e você não pode estar dissociado, longe desse corpo, quebrado desse corpo. Você também sabe quando você está completamente ligado a esse corpo e recebe da cabeça a orientação e a direção para a sua vida. Só você sabe. Só aquelas virgens entre si sabiam dos seus estados pessoais. Aquelas 5 loucas sabiam que não tinham levado azeite. As 5 prudentes sabiam que tinham azeite. Da mesma forma, você também sabe. E só você sabe, e Deus também. Eu não posso dizer quem é e quem não é crente. Eu não posso aqui olhar e dizer, você é um mero religioso e você é um crente verdadeiro. Eu não posso dizer, você nasceu de novo e você não. Mas você sabe. Ou não sabe? Eu sei que eu nasci de novo. Eu lembro exatamente do dia. Eu lembro como foi. Eu lembro da transformação que aconteceu na minha vida. E você deve lembrar da sua também. Uma vez eu estava dando um curso de catecúmenos. E uma das perguntas que tem lá, ou uma das questões, é: conte como foi sua experiência de conversão. A pessoa escreveu: eu nasci num lar evangélico. Isso não diz nada. Quem nasce num forno é biscoito? Não é? Novo nascimento é coisa que só você sabe. Essas virgens representam sim a igreja. Parte da igreja é de pessoas regeneradas e parte não. Regenerado quer dizer nascido de novo. Parte da igreja é regenerada, parte da igreja não é. Nem todos que compõem a igreja visível foram de fato regenerados pelo Senhor. E uma outra coisa aqui que tem uma representação interessante é o azeite. O azeite ou o óleo na Bíblia sempre fala do Espírito Santo. Em muitas passagens da Bíblia, sempre que se fala de óleo, de unção, fala-se de Espírito Santo. Por exemplo, em 1 Samuel 16:13, quando Samuel ungiu Davi, rei, ele ainda era um garoto, na casa dos seus pais. Lembram da história? Samuel chegou em Belém porque Deus mandou que ele fosse lá ungir um dos filhos de Jessé para ser rei em lugar de Saul. Então, Jessé passa diante de Samuel todos os seus filhos. E quando passa o mais bonitão deles, creio eu, mais forte, ele abre. Samuel diz: é esse aqui o ungido do Senhor. Deus falou: não é não. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, Deus vê o que está no coração. Então, depois que passaram todos os filhos, então Samuel pergunta: já se acabaram os teus filhos? Aí Jessé se lembra que tem um. Tem um mais novinho que está no campo cuidando das ovelhas. Então manda chamar um menino. Aí ele se apresenta. Era Davi. Garoto, ruivo e belos olhos. E Deus disse: levanta e unge esse aqui, que esse aqui é o que eu tenho escolhido. Aí no versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel diz:
Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, óleo, unção, está sempre lembrando do Espírito Santo. Aquelas virgens tinham óleo, as 5 prudentes. As loucas não. Isaías 61 também, por exemplo, quando fala de Jesus Cristo, uma profecia a respeito de Jesus, capítulo 61 de Isaías, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E em Lucas 14, 18, quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré, lhe é dado o livro da lei, e ele lê exatamente esse trecho de Isaías 61, e diz que aquela profecia se cumpriu naquele dia, naquele lugar. Vejam comigo, por favor. Lucas 4, 18 diz. Deixa eu ler o texto anterior. A partir do 4,14 diz: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 21, ele diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Você vê que em qualquer lugar, e também em Atos 10, 38, diz Pedro, lá na casa de Cornélio, que Jesus foi ungido e andou fazendo bem a todos. Então, essa ideia de azeite sempre tem a ver com o Espírito Santo de Deus na vida dos crentes. Para cada pessoa que é regenerada, o Espírito Santo habita nela. Se o Espírito Santo não habita na sua vida e você nem tem consciência disso, você está sendo representado por aquelas virgens que não levaram azeite. Efésios 1, 13, 14 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Essas virgens representam os crentes. As que têm azeite representam os crentes que foram regenerados, que têm o Espírito Santo de Deus. No momento que você ouviu a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo disse que você era um pecador, você foi a Jesus Cristo e pediu perdão, confessou os seus pecados, foi regenerado, nasceu de novo. Então você passou a fazer parte do povo de Deus. Se eventualmente você simplesmente gosta da igreja, por qualquer outro motivo que não seja por causa de Deus, por causa da obra redentiva de Jesus Cristo, por causa da sua experiência de novo nascimento, eu te aconselho a repensar a sua vida, a olhar para você, a olhar para dentro de você e ver se de fato na sua vida tem o azeite do Espírito Santo. Se de fato você está com este fogo do Espírito aceso no seu coração ou não. Algumas pessoas são representadas pelas virgens loucas, são aquelas que ouvem a palavra e às vezes durante algum tempo até ficam na igreja. Elas permanecem por tempo pouco, às vezes um pouco longo, e ficam. Mas quando vêm as coisas comuns da vida, então elas deixam o Evangelho, elas deixam a igreja. Jesus Cristo já não é mais atração nenhuma para elas. Hoje, por falar em atração, nós temos cultos. Eu não gostaria de chamar de cultos. Culto é o nosso aqui. Onde se é exposta a palavra de Deus, onde os crentes cantam, participam. Mas muitos shows que se fazem na guisa de culto, Então, há esse auê todo em torno do ego das pessoas,
pessoas, agradar pessoas, fazer com que as pessoas venham, que as pessoas usam, que as pessoas batam palminhas, que batam o pezinho, que cante, etc. e tal. E no fundo, nenhuma delas foi nascida de novo. É um verdadeiro show da fé, mas não existe a fé em Jesus Cristo. E muitas pessoas participam disso e depois ficam vazias, porque elas já estavam vazias. Normalmente esses movimentos, o que fazem? Eles fazem com que as pessoas se sintam psicologicamente bem, mas isso dura pouco. Esse envolvimento psicológico das pessoas com qualquer tipo de religião, com qualquer tipo de coisa, sempre dura pouco. Não há como durar muito. É natural durar pouco. Agora, a experiência do novo nascimento, ela nunca deixa de acontecer. Ela é sempre nova, porque a presença do Senhor alegra a nossa vida. A presença do Senhor alegra o nosso coração todos os dias. Mesmo que estejamos em alguma dificuldade, a presença do Senhor é constante nas vidas das pessoas que têm o azeite do Espírito Santo, que foram regeneradas. Nada faz com que uma pessoa regenerada retroceda da fé. Um regenerado no Senhor Jesus Cristo nunca, sob hipótese alguma, retrocede da fé cristã. E mesmo que tropece, volta sempre. Ele é do Senhor para todo sempre, por toda a eternidade. Ele foi comprado, lavado, redimido pelo Senhor. E Ele é do Senhor. Não importa o que aconteça, Ele é do Senhor, sempre será do Senhor. Mesmo que enfrente dificuldades, mesmo que às vezes fique muito triste com a vida, mas nunca cai para ficar prostrado. Sempre volta. Ele é do Senhor, definitivamente do Senhor. As virgens prudentes e o seu azeite representam os crentes que foram regenerados. E essa festa nupcial, a qual o Senhor falou, se refere, na verdade, à recepção dos crentes nos céus pelo noivo, o Senhor Jesus Cristo. Só quero ler mais dois textos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim: pensem nessa festa a qual essas noivas ou essas damas são convidadas. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Veja que perto da meia-noite foi ouvida a voz, foi ouvido o arauto. Aí veio o noivo. As que estavam preparadas foram com ele, as que não. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite, hoje toda hora, né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós que temos o Santo Espírito de Deus, fomos salvos para a eternidade. Aqui, nesse texto que temos, no capítulo anterior, Mateus 24, 27. Só voltar um pouquinho. Foi ali, de Mateus? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E em Mateus, ainda 24, versículo 29 a 31 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais
ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa reunião das noivas, das damas, com o Senhor representa exatamente esse evento. O Senhor mandará os seus anjos, ele voltará num determinado dia, e levará os seus. Quem são os seus? Aqueles que nós lemos em Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então vai acontecer um dia, que espero que não esteja tão longe já, em que o Senhor vai nos levar para si. Da mesma forma que ouviu-se um clamor, o noivo apareceu, e aquelas virgens, umas não puderam entrar por falta de azeite que representa o Espírito Santo, as outras que tinham azeite e o Espírito Santo entraram às bodas. Acontecerá a mesma coisa no final dos tempos. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz aqui, que o Senhor mandará os anjos e ele recolherá os seus escolhidos. Os escolhidos são aqueles que têm azeite, são aqueles que têm o Espírito Santo. No dia que você foi regenerado, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida. Você é do Senhor. E é isso que vai determinar se você vai ou não para os céus. É isso que determina ou não se você é regenerado. E é isso que você sabe, que nós estávamos falando antes. Quem representa você? As virgens loucas, aquelas que não tinham azeite, que estavam na festa, mas não pertenciam, no final foi visto que elas não pertenciam ao evento, ou aquelas prudentes que tinham azeite e entraram à festa com o noivo. O que você espera para o futuro? O que você espera quando o Senhor vier te buscar? De alguma forma, tem 2 formas da gente ir para os céus: ou quando a gente morre em Cristo, ou quando Ele vier nos buscar. Das 2 formas nós iremos estar com Cristo. E o Senhor nos termina essa parábola dizendo aqui que nós estejamos vigilantes com referência a esse evento. E o profeta Ageu, no capítulo 1 do seu livro, versículo 7 e outras vezes, ele sempre chama a atenção do povo de Deus para o seguinte: ponha o seu coração nos seus caminhos. Ou seja, analise, faça uma análise da sua vida. Quem é você? Quem é Deus para você? O que você espera para o futuro? O que você espera da eternidade? Você está preparado ou preparada para encontrar o seu Senhor? Você ama o Senhor? É interessante que a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 3, 7 e 8, Paulo diz, naquele texto tão lindo, né? Que acabou a carreira, guardou a fé, e agora a coroa da justiça ali está reservada, e ele completa dizendo, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então, se você ama a vinda do Senhor, com certeza você vai com Ele. A vinda do Senhor não é um momento de terror, é um momento de realização. E todos os crentes que têm o Espírito Santo de Deus almejam, querem esse dia, amam esse dia. Como disse Paulo, eu gostaria de partir e estar com Cristo, porque é melhor. E todos nós, os crentes, temos no nosso coração essa vontade, esse desejo de estar com o Senhor, do Senhor estar conosco, de nós estarmos na sua presença. No capítulo 17 de João, o Senhor roga ao Pai que Ele quer que nós estejamos com Ele. E da mesma forma a Bíblia nos mostra que nós estaremos com Ele quando nós amamos a sua vinda. Se você ama a sua vinda, você é dele. Se você não ama a sua vinda, se as coisas de Deus não fazem bem para você, não sei o que você está fazendo aqui. Você podia estar em outro lugar. Ninguém é obrigado a entrar numa casa dessas, ou é? Ninguém é obrigado a ser crente. Alguém foi lá com uma corda para o seu pescoço, você vai ter que ir para a igreja hoje. Não. Você veio porque você ama Jesus Cristo. Se é que ama. Se não, uma coisa que eu posso fazer é pregar, é ensinar, é mostrar. Outra coisa é você se converter, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Então, meu conselho para você nessa noite é: seja representado por essas virgens que tinham azeite nas suas lâmpadas. Seja você uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que ame a vida do Senhor. E quando o evento glorioso da sua vida acontecer, você com certeza vai com Ele. Isso não vai ser estranho para você. Isso não vai ser pesaroso para você. Isso vai ser muito bom para você. Na verdade, vai ser a realização dos seus sonhos. Amém? Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe e nos faça, sim, refletir sobre essas coisas, sobre essas realidades, e estarmos aguardando com o coração ansioso o nosso Senhor que virá dos céus para nos buscar, para nos levar. E nós estaremos, sim, para sempre com Ele.
quando isso acontecer. Amém. Deus lhe abençoe, faça-lhe refletir e entender essa realidade e entender o seu momento. Existiram muitos crentes na história da igreja e cada um deles cumpriu o seu papel. A história da igreja já é feita por mim e por você. Qual o seu papel nessa história? Qual o seu papel nesse momento? O que você tem feito ou o que você faz para que o reino de Deus cresça e floresça? Qual tem sido a sua participação nisso? O que é que você quer? Quando você passar dessa para outra, o que você deixou? Valeu a pena para Deus ou não valeu? Aquelas virgens, 5 delas nos deixam um testemunho poderoso, tinham azeite. As outras 5 deixaram um testemunho do que nós não devemos ser nem fazer.